Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sextou com mais uma live com Gabi. Oi, Rê, boa noite. Olá, gente, boa noite. Hoje, na live com Gabi, né, semana retrasada, né, que foi a última live. E eu fiz a live em comemoração ao meu aniversário, né? Então quem acompanhou foi muito emocionante, né? Me emocionei bastante com essa live. E hoje eu trouxe um tema bem bacana para vocês. Deixei algumas reflexões num vídeo, né, que eu coloquei no IGTV para vocês refletirem um pouquinho sobre esse assunto de aceitação, né? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso, vou colocar algumas palavras aqui, só para deixar alguma frase para ficar fixado. E o objetivo das próximas lives, não que nas outras também eu não fazia isso, mas principalmente de vocês interagirem, perguntarem, né, colocarem aí se vocês se sentirem à vontade de expor alguma situação, né, compartilhar conhecimento, vivência, isso é muito importante. Então eu vou deixar aberto para vocês, né? Sempre deixei mais perguntas, comentários, algum posicionamento que acredita que vai agregar, né? E o fato de você se expor, né? Se for confortável para você e passar a experiência é muito importante para as outras pessoas também, tá? Certo. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá com muito eco? Como é que tá? O som tá legal, gente? Coloca um joinha para eu saber, por favor. Só para eu saber se tá tudo certinho mesmo. Se a internet tá boa, se tá travando. Tá, beleza, Rê. Então vamos lá, gente. Vou começar um pouquinho então a falar da palavra, né, aceitação, que pode ser que muitas vezes essa palavra, a aceitação, é a minha aceitação, é a aceitação do outro. Então aqui eu vou deixar bem claro para vocês que essa palavra, né, seria o fato de você se aceitar, de você se acolher de certa forma e se amar, independente dos seus erros, das suas limitações e dos seus comportamentos, porque, né, todos nós erramos, todos nós temos os nossos limites, as nossas crenças, né, os nossos valores, então é uma coisa muito particular. Então, essa parte da aceitação, ela é muito mais profunda do que se aceitar. Ela é a oportunidade que você tem de transformar os seus erros, que seria, né, a gente encara aí como uma coisa negativa, então transformar esses seus erros em aprendizado. Então, é substituir uma coisa negativa por uma coisa positiva. Ah, mas esse sentimento, ele obrigatoriamente ele vai ficar positivo? Às vezes não. Às vezes fica uma coisa neutra, mas ficando neutro, ok, ressignificou. Então o que não pode é ficar batendo nessa mesma tecla do erro. Então o aceitar também é transformar os seus erros em aprendizado, né? E o se aceitar também é a busca pela mudança, pela evolução, pela transformação, né? E o quanto isso é importante, o quanto é importante você perceber o que realmente você ama, né? O que realmente se ama.
Isso que tem que valorizar muito, tá? Bom, gente, boa noite para quem eu não falei aqui, que está entrando agora. Eu já iniciei um pouquinho falando de aceitação, né? Então, só recapitulando. Aceitar, se amar, independente dos erros, das limitações, dos seus comportamentos. Transformar erro em aprendizado. Buscar mudança, evolução, transformação, ser melhor. E perceber o que realmente se ama, tá bom? Então, isso é a definição do que seria essa parte da aceitação, né? E eu até coloquei no post, a aceitação ela é o início da mudança. É isso mesmo, é o momento que você se permite a olhar para você e perceber que aquilo é bom, perceber que se encaixa, né? De que tudo faz sentido. Então, é isso que faz parte muito da aceitação, tá? Qual que é o lado bom de se aceitar? Né? Quais são os benefícios que a gente pode ter quando a gente consegue se perceber, se amar, se aprovar, se valorizar? Primeira coisa é você ter a consciência de si mesmo, né? Reconhecer a sua maturidade emocional, o que é muito importante. Então aí entra muito do nosso controle emocional, né? Então, tanto que a gente tem controle sobre isso. A consciência também das nossas qualidades, o que é muito importante. Quais os pontos que a gente pode melhorar. Então, assim, eu nunca gostei de falar defeito. Eu acho que defeito é uma palavra muito negativa. Então, os benefícios da aceitação é você ter a consciência das suas qualidades e dos seus pontos a melhorar, né? Os seus pontos de melhoria. Então, isso é muito... eu encaro isso como uma coisa mais positiva. Igual, palavra difícil, não existe, é desafiador. Fracasso não existe, já aprendemos nas 16 leis do sucesso, são derrotas temporárias. Então, tudo que a gente conseguir colocar de positivo, melhor, né? Os benefícios também de se aceitar, a gente melhora e a gente potencializa quem nós somos, né? Fica cada vez mais latente qual que é a sua identidade, o que realmente você acredita, né? O amor próprio, né? Amar por si mesmo, se admirar, né? Ter orgulho de quem você é, isso é muito importante, né? A Rô tá falando assim fica tudo mais leve, com certeza, fica tudo muito mais leve, né? E às vezes a gente carrega alguns pesos aí que muitas vezes não são nem nossos, né? Isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois, mas assim fica tudo muito mais leve mesmo. Então, amor próprio, a autoestima entra aí dentro do amor próprio, que é o olhar para o espelho e falar assim, não, eu gosto do que eu tô vendo, né? Eu sei de tudo que eu já passei, eu tenho orgulho da minha pessoa, gostar de se ver no espelho mesmo, né? Então, não só por fora, então é sempre a mudança, sempre feita de dentro para fora, isso é muito importante. Outro tipo de benefício aí que a gente tem em relação à aceitação é a responsabilidade por si mesmo, né? O que seria aí? Seria muito se responsabilizar pelas suas ações, né? Tomar a iniciativa de olhar para aquela situação e falar assim, não, isso está acontecendo comigo porque eu tomei essa atitude, eu escolhi esse caminho, né? Então, se responsabilizar por si mesmo, né? O RC Zanelli está falando, se valorizar e se aceitar. Exatamente. Isso é muito importante, é um combustível, né? Que a gente tem para quando a gente se valoriza, quando a gente se aceita, a gente quer sempre mais, né? A gente quer mudar, a gente quer melhorar, a gente quer evoluir, a gente quer transformar. E se a gente conseguir fazer isso com a gente e passar esse conhecimento para os outros, melhor ainda, né? Dividir todo esse conhecimento. Então, a responsabilidade por si mesmo, das suas ações, pelo que você
O se aceitar é ter muito respeito pela sua história, por tudo que você já viveu. Independente do que aconteceu, né? As experiências anteriores, então tudo que aconteceu no passado, essas situações elas nos preparam para viver o hoje, né? Para viver o futuro. Por isso que eu falo da importância da gente viver o hoje, sempre, o aqui e o agora, né? Então, respeitar a história é entender que as experiências anteriores foram aprendizados, foi motivo de muita luta, de muita evolução, e o que eu sou hoje é fruto do que eu fiz lá atrás, né? Então, tomar responsabilidade mesmo. E o se aceitar, você consegue ter um olhar mais abrangente, sabe? Mais complexo, e de certa forma mais assertivo. É você se permitir a ver outras possibilidades, outros caminhos, outros valores, outras crenças. É como se abrisse um leque. Quando você se aceita, você abre um leque de possibilidades. Isso é muito bom, porque isso abre a nossa mente. É sair de dentro da caixinha, né, de certa forma. Então, é muito importante se atentar a esses benefícios da aceitação. Meu pai está falando aqui, aprender com o passado e criar um futuro de sucesso no presente. Exatamente, né? A importância de trazer o passado como aprendizado, se foi... muitas vezes, né, a gente comete alguns erros aí, coisas que a gente não vai repetir, mas o passado, se teve muitos erros, vamos reverter esse aprendizado, né? E trazendo essa bagagem para criar um presente diferente e também um futuro, né? Porque não adianta nada a gente viver com foco lá no futuro e não vivermos o presente. Então tem que pensar um pouquinho nisso também, né? Então tem muitos benefícios de se aceitar, né? Mas o que nos impede de nos aceitarmos, né? A Rô está falando aqui, não é preciso se cobrar pelo passado. Exatamente, já foi. E eu sempre falo isso para os meus pacientes, é muito importante. Reflitam sobre isso que eu vou falar agora também. O passado, provavelmente hoje você não é a mesma pessoa do passado, você se transformou, você aprendeu, né? Mas tudo que você fez no passado, todas as decisões que você precisou tomar no passado, foram decisões com base na tua maturidade lá de trás. Então lá atrás você teve a consciência e sempre buscou fazer o melhor. Dificilmente, gente, a gente toma decisões para errar. Normalmente a gente quer acertar, né? Então todas as decisões tomadas no passado foi com base na sua personalidade lá de trás, na sua vivência, na sua bagagem. Então a gente precisa usar, é o que a Rô está falando aqui, a gente precisa usar o passado para melhorar o futuro. Então, se você se cobrar muito e ficar com essa coisa de remoer o passado com uma coisa negativa, você não está aprendendo, não tem aprendizado. Se não tem aprendizado, você não consegue evoluir. Se você não conseguir evoluir, não tem como ter atitudes diferentes, né? Então, para obter resultados diferentes, eu preciso ter atitudes diferentes. Parece óbvio? É óbvio? É. Só que nem sempre a gente tem essa consciência, né? Então, a importância da aceitação nisso também, tá? Gente, o fato de vocês se aceitarem exatamente do jeito que vocês são é uma jornada. Não é um caminho fácil, é muito desafiador. Só que a gente precisa fazer algumas coisinhas aí no meio que foi um pouquinho das reflexões que eu deixei para vocês, né? Coisas que a gente precisa tomar cuidado, ver se a gente está fazendo de mais ou de menos, tem que melhorar, enfim. Isso mesmo, Zanelli, maturidade. Isso, e maturidade não é porque a gente é adulto, porque a gente, né, os idosos que têm mais maturidade. A maturidade vem com a experiência. Isso não quer dizer pessoas mais novas são imaturas. É que a gente tem essa imagem, né, ideia às vezes.
Mas a maturidade vem muito da vivência, né? Então, a maneira com que você encara a vida. Então, tirar um pouco dessa ideia de que maturidade vem com a idade, não necessariamente. Eu acredito que vem com a experiência, né? Com as suas vivências, o quanto você se entrega e se permite para as suas vivências. Então, vamos lá. Passando, né, essa informação de que a aceitação é uma jornada, o que a gente precisa tomar muito cuidado? Eu até falei para vocês refletirem um pouco disso. Você tem o costume de se comparar com as outras pessoas? Ou comparar as outras pessoas com você? Né? Isso é um dos fatores que atrapalha um pouco essa parte da comparação. Né? Preste atenção nisso, para de se comparar. Você é você, outra pessoa, você tem seus valores, você tem suas crenças, você acredita em coisas que pode ser que o outro não acredite, pode ser o que você acha certo, o outro acha errado. Se comparar, perde um pouco da sua identidade, sabe? Então, para um pouco de se comparar, ninguém é igual a ninguém. Tira um pouco desse peso, pense um pouco em relação a isso, né? Uma outra coisa que eu percebo também é o quanto as pessoas dão importância para a opinião dos outros, né? Não que a opinião dos outros não seja importante, dependendo de quem está do seu lado, se é uma pessoa que você confia, que você se importa sim com a opinião, eu acho super válido. O problema é você dar muita importância para a opinião dos outros, deixar que os outros opinem por você e você não ter aquela iniciativa de ter sua opinião. Sabe aquela pessoa que fica lá em cima do muro, não vai nem para lá e nem para cá? É mais ou menos isso. Então, vejo tanto qual que é o grau de importância que você está dando para a opinião dos outros. Pode ser que você está tomando decisões pelos outros e não por você, tá? Então, prestar um pouquinho atenção nisso. Até falei também na reflexão. Você normalmente tem, algumas vezes, aquela iniciativa, né, de ter aquele papel de vítima, de ser vítima. Tudo acontece de errado comigo, nada dá certo, se vitimiza, né, se diminui, né, perto das pessoas. Então, deixar de ser vítima e passar a ser responsável pelos seus atos. Não, eu estou aqui, eu errei porque eu tomei a decisão que não está correta, mas eu vou mudar, eu sou responsável por isso daqui. Então, para de ser vítima, passe a ser responsável pelos seus atos. Tá? Isso é muito importante. Meu pai está falando aqui, se a opinião é do outro, então deixa com ele mesmo. Exatamente. Eu acho que é válido sim a opinião do outro. Você pode filtrar, ver o que faz sentido para você, colocar em prática ou não, né? Então, enfim, se é do outro e faz sentido para o outro, é do outro. Não precisa pegar para você. Você só pega uma opinião se fizer sentido para você, se tomar uma forma que passa a ser ecológico para você, ok? A importância de aplicar e praticar o autoconhecimento, né? E como que a gente faz isso? Gente, o autoconhecimento, eu falo que ele é um caminho sem volta e é um caminho sensacional, né? Terapia ajuda muito, né? Então, terapia ajuda, sim, a você controlar as suas emoções, a se conhecer melhor, a ter o controle, a tomar as rédeas da sua vida. Isso se você se permitir, né? Então, praticar o autoconhecimento é você buscar conhecimento, né, de assuntos que vão te ajudar a crescer como pessoa. Gente, cursos de imersão, autoconhecimento muitas vezes na parte da meditação, da respiração, né, técnicas de relaxamento, é muito importante. Tudo que mexe com a nossa mente. Né? Então, praticar o autoconhecimento é se permitir a se cuidar, né? Potencializar as coisas para se cuidar. E a terapia ajuda muito mesmo. Para quem está nesse processo de aceitação, e eu digo aceitação em todos os sentidos,
né, de se aceitar como pessoa, como orientação, né, enfim, de gênero, se aceitar como um bom pai, um bom filho, não importa, né, orientação sexual, não importa. Você se amar, exatamente, é isso mesmo, Carlos. Quem está nesse processo é um processo muito bonito, muito mesmo, de você se permitir, de você se sentir, de você ter orgulho de quem você é. Então, o autoconhecimento, junto com a terapia, ajuda muito, muito mesmo. Porque não é toda vez que a gente consegue ter o controle de tudo, né? A gente precisa de uma ajuda de profissional. Então, nesse momento que cabe aí o psicólogo para te ajudar, tá? E uma coisa que eu falei muito nas lives das 16 Leis do Sucesso é a importância de você ter pensamentos e atitudes positivas, né? E principalmente diante dos problemas, que os problemas soam, né, como uma coisa negativa, erro, enfim. Então, quanto é importante você ter pensamentos construtivos, positivos diante dos problemas. Isso vai ajudar muito nessa parte da aceitação também. É olhar para si, né? É se amar, é se aprovar, se valorizar, e isso é muito importante. Mente e coração devem estar abertos para receber o conhecimento, exatamente. Então tem a permissão tanto da mente quanto do coração, né? A razão e a emoção, enfim, tem toda essa questão também, tá? Bom, gente, basicamente foi isso que eu preparei para vocês em relação à aceitação. Espero que tenha ficado claro tudo que eu passei aqui. Espero que vocês reflitam sobre os pontos que eu passei também, que eu acho que é importante, para ver o quanto você se aceita, e principalmente, gente, o quanto você está disposto a buscar a mudança, a evolução, a melhoria, com base no seu sentimento, com base no que você acredita, né? Gente, quem tiver dúvidas, comentários, quiser dividir alguma experiência, fiquem à vontade, tá bom? Bom, gente, é isso, né? E eu gostei muito de uma frase que eu até fiz um vídeo e coloquei no History, não sei se as pessoas viram, né? Mas é uma frase muito bacana. Eu estava fazendo os meus bilhetinhos de incentivo, né? E eu coloquei essa frase para colocar no meu potinho, que é: quando eu me aceito, eu me liberto do peso de precisar que você me aceite, né? Então pensar um pouquinho nisso. Quando a gente se aceita, a gente acaba se libertando de muito peso que muitas vezes é do outro, não é nosso, né? Então se aceitar, se amar, se acolher, se abraçar. Vocês já se abraçaram alguma vez? Façam isso, se abrace, se acolha e veja o quanto você é uma pessoa especial, primeiramente para você, né? E depois para o outro. O quanto isso é importante. A pessoa mais importante da sua vida está no espelho mais próximo, acredite, exatamente, é isso mesmo. Gostou, né, Rê? Eu amei essa frase também. Eu acho que... Nossa, eu ia falar isso agora, Rê. Parece que a gente tira um peso de cima das costas, exatamente. E, gente, o quanto de peso que vocês carregam, que não é de vocês, né? É do outro. É a opinião do outro, é o que o outro acha, né? E o que importa o que os outros vão pensar de nós? Não tem muito que discutir em relação a isso. É muito do fazer sentido mesmo. Não que eu não deva escutar os outros, mas eu preciso me colocar em primeiro lugar. O se aceitar, o se amar, o se aprovar, o se valorizar, não é ser egoísta. Às vezes eu escuto algumas vezes isso de paciente: mas eu estou pensando só em mim, eu estou sendo egoísta. Não, é necessário, né? É potencializar esse amor próprio, é você colocar a tua autoestima lá para cima. Isso é muito importante, muito mesmo. Tá bom, gente?
Bom, dúvidas, comentários, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, né? Vou manter sempre aí as lives de sexta-feira, às 9 da noite, tá dando certo, tá legal. Aceito sim sugestão de temas, às vezes eu faço algumas enquetes, é importante a participação de vocês, né? De algum tema que vocês queiram abordar, né? Aqui, se fortalecer primeiro para poder ajudar quem quer ajuda, exatamente. A gente precisa sempre se fortalecer, né? Porque como que a gente vai ajudar o outro se a gente não tá bem, né? Obrigada, Rô. Gente, gratidão pela presença de vocês. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Pati, que eu dei o potinho dela de mensagem no final de semana passado, né? Ela gostou bastante. Se colocar em primeiro lugar não quer dizer deixar os outros para trás. A pessoa mais importante sempre será você. Exatamente, Su. É exatamente isso. O se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Não tem que ter vergonha de se colocar em primeiro lugar. Se faz sentido para você, né? E a pessoa mais importante sempre será você, com certeza. E a importância que é respeitar, né, o jeito que o outro é respeitar, independente de aparência, de gosto, enfim, aceitar, respeitar, né, o outro, a si e o outro também. Obrigada, Sérgio, brigadão. Então é isso, gente, gratidão pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live, fiz com muito carinho, como sempre, faço sempre com muito carinho para vocês. Dúvidas, comentários. A Lívia aqui também quer esse potinho, pode deixar que eu vou fazer um especial para você, viu, Lívia? Eu faço, é que eu não tô com um potinho aqui, mas eu faço o potinho de vários recadinhos. Quem me conhece sabe, né, que eu tenho esse potinho. E eu coloco sempre em cima da minha mesa, então meus pacientes, depois que fazem a sessão, levam o recadinho, né? Então são recadinhos assim, que é a frase que eu coloquei, né? Quando eu me liberto, quando eu me aceito, eu me liberto do peso de precisar que você me aceite. Então são papeizinhos como esse que eu faço. Mas vou fazer para você, Lívia. Olha lá, a Paty também gostou. Gratidão, viu, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Então, na próxima live, semana aí eu já divulgo qual vai ser o tema. Aceito sugestões. Parcerias também, quem quiser participar das lives, eu acho muito importante. No decorrer das minhas lives, o Douglas participou comigo de uma da economia e meu pai participou também de algumas lives. Então, aceito convites para participar também, né? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Gratidão pela presença e até a próxima. Um beijo.